Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom estarmos aqui vivendo, refletindo, porque não basta viver, é fundamental refletir. E não basta viver e refletir sobre a vida, é fundamental refletir sobre nós mesmos. E nem é mesmo suficiente vivermos, refletir sobre a vida, refletir sobre nós mesmos, se nós não nos propusermos a prática do bem, a prática do ensinamento conquistado, a vivência do aprendido. Sair da representação para a prática. Por isso a gente chama esse nosso cantinho, esse nosso momento de oração-ação. Porque todo estudo, todo autoconhecimento, se for bom, se for bem intencionado, nos abre para a luz. E tudo que nos abre para a luz é uma oração. E a ação não é apenas o gesto transformador da realidade, mas é o gesto transformador de nós mesmos, é tudo que intervém positivamente na vida. Então, agir concretamente no autoaperfeiçoamento, na autotransformação e na transformação do outro, na transformação da vida, é a nossa proposição. É o tudo de bom. É o que nós mais precisamos nesse momento em que estamos vivendo. Então, se estamos fazendo o que é mais importante, nada melhor que isso é a própria felicidade. Felicidade é perceber o convite da vida e atender ao convite da vida. Sejamos felizes juntos. Muito legal estarmos aqui e estamos discutindo, estudando, refletindo no capítulo 9 da segunda parte de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, cujo título é Intervenção dos Espíritos no Mundo Material. Estamos conversando, estudando, discutindo o item Poder Oculto, Talismãs e Feiticeiros. Hoje vamos para a questão 553A e 554. Vamos lá então. 553A. Alguns espíritos não têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? Não existem espíritos que receitam, que indicam, que orientam que sigamos determinadas práticas, determinados gestos, determinadas palavras e fórmulas? Isso não acontece? E a resposta é verdade. Existem espíritos que indicam sinais, palavras esquisitas ou prescrevem certos atos, com a ajuda dos quais as pessoas conseguem realizar o que chamam de conjuros ou tramas secretas. Mas tenham a certeza de que são espíritos que zombam dos homens e abusam da sua credulidade. Então, a primeira alternativa que os espíritos passam para a gente a respeito das fórmulas que são prescritas para nós pelos espíritos é que tratem-se de espíritos zombeteiros.
que se divertem com as crenças humanas e abusam da credulidade. Mas há uma segunda hipótese que é apresentada pelo próprio Allan Kardec. Vejamos qual é ela. Aquele que confia confia em talismãs, naquilo que se chama a virtude de um talismã, independente de estar certo ou errado, não pode atrair um espírito justamente por efeito dessa confiança, dessa crença naquele talismã, visto que nesse caso é o pensamento que atua. Então Kardec fala que, sem que se acredite na ação de um objeto concreto, no caso de um talismã, mas a crença nesse talismã não pode atrair espíritos que também tenham a mesma crença? Continua Kardec. O talismã não poderia ser um símbolo, um ponto de referência que ajudaria a conduzir o pensamento e auxiliar a concentração? Respondem os espíritos: sim, isso é verdade. Então, alguns dos espíritos que receitam talismãs, fórmulas, objetos, são zombeteiros e abusam da credulidade humana, mas outros são atraídos pelo pensamento, pela força do pensamento daquele que acredita sinceramente na ação de um talismã. Mas, alertam os espíritos, a natureza do espírito atraído depende sempre da pureza da intenção e da elevação dos pensamentos. Vejam só, a natureza do espírito depende sempre da pureza da intenção e da elevação dos pensamentos daqueles que o chamam, que o evocam, que o atraem. Ora, continuam eles, aquele que é ingênuo o suficiente para acreditar na virtude de um talismã, certamente possui um objetivo mais material do que moral. Porém, qualquer que seja o caso, essa crença indica sempre um pensamento pequeno e fraco, que favorece a ação dos espíritos zombeteiros e imperfeitos. Então, se um espírito é atraído pelo pensamento de alguém que acredita em talismãs, em fórmulas, em ritos, esse espírito, tanto quanto o próprio encarnado que o atraiu, tem um pensamento, no dizer dos espíritos aqui, fraco, pequeno, e de forma que esse pacto, que esse trato, que essa comunhão, que essa confluência entre encarnados e desencarnados só pode ter uma natureza menor, sombria, materializada. O talismã em si e a crença nesse talismã, especialmente, determinam um padrão na relação entre encarnados e desencarnados. Se essa relação entre encarnados e desencarnados é baseada em talismãs, em objetos, em sacrifícios, em qualquer espécie de materialização de matéria, de
interesses concretos e sensações? Claro, só pode se dar essa relação em bases pequenas e fracas. A relação entre encarnados e desencarnados com base por oposição grande, forte, depende, é claro, da boa intenção e da elevação das vibrações daquele que chama, daquele que atrai, daquele que evoca o espírito. Como semelhante atrai semelhante, um coração generoso, um coração elevado, bem intencionado, só pode atrair bons espíritos, espíritos bem intencionados, elevados, igualmente. Então, não será propriamente o talismã, não será propriamente a matéria, o sacrifício, a oferenda, mas será sim o efeito que aquele talismã gera na mente. E se uma pessoa depende do efeito que um talismã gera na sua mente para relacionar-se com espíritos, os seus interesses, a sua visão de mundo só pode ser pequena e fraca. Só pode ser de baixa vibração e, assim sendo, só poderá atrair espíritos de baixa vibração igualmente. Então, orientam os espíritos que nós nos preocupemos, que nós foquemos nossa atenção nesse processo de comunicação, de relação com o mundo espiritual, com amigos espirituais, no nosso padrão vibracional. Ou como disse Jesus, busque antes o reino dos céus e o seu ajustamento a essa vibração mais elevada, e tenha certeza, tudo mais te será acrescentado. Bem-aventurados são aqueles, seremos todos nós, quando conseguirmos, quando soubermos emitir vibrações elevadas, porque assim sendo, atrairemos espíritos com vibrações elevadas. E assim sendo, vibrando em alta frequência, obteremos tudo o que realmente precisamos. Sem condições, sem exigências, sem sensações, sem interesses, mas dizendo e sentindo, como Jesus ensinou, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Muito legal, muito instrutivo entendermos essa relação. Se nós estaremos e estamos permanentemente conectados com espíritos, porque a base dessa conexão é o pensamento e o sentimento, é a vibração. E nós, em momento algum, deixamos de vibrar, deixamos de pensar, deixamos de sentir. Já que é assim, já que estaremos sempre acompanhados, a fórmula para estarmos bem acompanhados é emitirmos bons pensamentos, bons sentimentos e boas vibrações. Vigiemos e oremos. Sejamos sempre observantes e atentos do que vibra o nosso ser, dos sentimentos e dos pensamentos que emite a nossa mente. Porque é deles, dessa vibração, desse sentimento e desse pensamento, que depende a qualidade, a elevação
da nossa vibração, da nossa relação com o mundo espiritual. Diga-me o que pensas, o que sentes. Eu te direi com quem andas, assim na terra como no céu. Eu te direi quem és. Tenhamos essa certeza, tenhamos esse conhecimento da lei da sintonia e de atração, e assim sendo, tomaremos as rédeas das nossas vidas, das nossas relações, dos pactos de sombra que temos realizado até agora e dos pactos de luz que todas as vibrações inauguram, instalam em nossas mentes, ao nosso redor, em nossas vidas. Que todas as pessoas da Terra ganhem essa lucidez, entendam essa lei de sintonia e de atração e aprendam a vibrar bem para ter bons amigos, a vibrar bem, ter bons amigos para ter boas realizações. Que essa consciência nos coloque na posição dos verdadeiros magos, dos verdadeiros feiticeiros do bem, que serão todos aqueles que, aprendendo a vibrar no bem, mobilizem boas energias e efetuem boas realizações. Que assim seja, minha amiga, meu amigo, para você e para mim. Que assim seja para todos nós. Vamos agora saudar os amigos que estão conosco nesse estudo tão benéfico e tão necessário nesses tempos de tanta influência espiritual, de tanto assédio espiritual. Mônica Silva, lembrando sempre de amigos encarnados e desencarnados e vibrando sempre pela paz mundial. André Salvatore, Adelaide Dias, Domingos Natalo Filho, Enir Cajazeira Silva. Um prazer aprendermos com todos. Um prazer termos essas lindas noites, como diz o amigo Domingos, nessa comunhão de pensamentos, nessa comunhão de aprendizado e de vibrações. Que essas boas intenções, que essas boas práticas, que essa excelente disciplina que nós desenvolvemos aqui, nos sirva de base para todos os momentos da vida, que nós, onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, o que quer que queiramos realizar, saibamos que a chave das boas realizações, das boas amizades, das boas companhias, está dentro de nós, é a boa vibração. Que esse autoconhecimento e essa capacidade de vibrar no bem franqueie em nossas vidas o tudo de bom, o tudo de aprendizado, o tudo de cura, o tudo de Deus que há dentro de nós e que precisa ser ativado pelas nossas boas vibrações. Muito feliz por estarmos juntos. Se vocês entenderem que isso tem a mesma importância que nós entendemos que tem, porque são as chaves das boas realizações, das boas companhias, compartilhe, transmita, multiplique o pão do bem e o pão do amor com Jesus. Muita paz e muito bem. Amanhã continuaremos esse assunto que é tão rico e tão urgente para todos nós. Grande abraço e até amanhã.